Olá, eu sou Ana Maria Lousada. Tudo bem com você? A Jornada Família Amiga tem como propósito te ajudar a pensar sobre a melhor maneira de educar os seus filhos e as suas filhas por meio do diálogo. Nessa primeira temporada, nós estamos procurando responder a uma indagação: por que educar com diálogo? Por isso, no primeiro episódio, nós discorremos sobre o sentido de educar com diálogo. No segundo episódio, nós destacamos 9 erros que precisamos evitar. E hoje, no terceiro episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a orientação educacional familiar. Depois você pode aprofundar sobre essas questões no e-book que está à venda no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, tá bom? Vamos ao episódio 3. Orientação educacional familiar. A primeira questão que nós precisamos pensar é qual é o seu projeto familiar. Quando eu me proponho a construir uma família, eu preciso parar, organizar, pensar qual é o meu projeto familiar. Um projeto de família precisa se ancorar em princípios que promovam a formação de pessoas éticas e comprometidas com a vida. Esse deve ser o nosso foco quando nós estamos nos propondo a formar uma família, a construir uma família. Estamos falando de orientação educacional familiar. Aqui tem 2 dimensões. A orientação educacional familiar no contexto da família e a orientação educacional familiar, que é uma das ações que nós temos aqui no programa Educar com Diálogo. Então, aqui no programa Educar com Diálogo, essa ação tem como objetivo orientar as famílias, orientar as pessoas que educam crianças, com foco na perspectiva dialógica, que leva em consideração uma boa orientação educacional familiar. A nossa proposta leva em consideração a importância da relação dialógica no contexto familiar. E a sua proposta? Leva em consideração o quê? Qual é o seu propósito? Como você concebe a orientação educacional familiar? Qual é a sua proposta de educação no contexto da sua família? O que é relação dialógica? Falamos sobre essas questões no episódio 1, no episódio 2, e aqui é importante a gente reafirmar, porque faz parte de um projeto educacional de qualidade. Então, uma relação dialógica, ela se pauta na interação sadia e na autoridade educadora. Lembra como nós falamos? Então, se você não assistiu ao episódio 1, onde nós discutimos sobre o sentido de educar com diálogo, e o episódio 2, onde falamos sobre 9 erros que precisamos evitar na educação dos filhos, é importante que vocês deem uma paradinha, assistam aos 2 vídeos, inclusive ao vídeo de abertura também, para que vocês possam estar entendendo o que nós estamos procurando explicitar nesse tema que nós estamos propondo para o episódio 3. No processo de orientação educacional familiar que nós estamos propondo, essas 2 questões precisam ficar claras, precisam ser princípio básico de todo o processo, né? Não dá para a gente falar de uma orientação educacional familiar de qualidade sem considerar a importância da interação sadia e sem levar em conta que é fundamental uma autoridade educadora. Por isso, enfatizamos a importância de educar com diálogo, com técnicas, com sugestões, com dicas de como realizar essa educação dialógica no cotidiano da família, no dia a dia da família. Educar com diálogo é um desafio,
É um desafio porque exige foco e clareza de onde se quer chegar com a educação dos filhos. Educar com diálogo exige planejamento, consciência crítica. Educar com diálogo exige metodologia adequada. Para que possamos educar com qualidade, é necessário sim uma metodologia que nos dê suporte. Estamos falando de uma metodologia dialógica, mas não basta aprender técnicas, ideias, mil novidades, ouvir as experiências do outro e ficar só na teoria. É importante a gente estar estudando, trocar, conversar, buscar novas possibilidades e colocar em prática. Isso quer dizer que educar numa metodologia dialógica requer dedicação e envolvimento. Isso quer dizer que nós estamos enfatizando interação e amor. Interação e amor nos remete à ideia de que no processo de educar com diálogo, precisamos ir ao encontro das crianças sem julgamento, sem lição de moral, sem acusações, sem determinações arbitrárias. Nós precisamos, sim, ouvi-las, estabelecer os limites necessários e instigar que elas digam as suas opiniões, que elas falem dos seus desejos. Diante disso tudo, quais questões precisam ser consideradas? Tenho conversado com os meus filhos diariamente? Quais assuntos tenho inserido nas conversas? Qual tem sido o tom dessas conversas? De que modo tenho procurado dinamizar as conversas? Quais têm sido os resultados desses momentos de conversas que nós temos no locus da família? São muitas questões que nós precisamos considerar, não é mesmo? São essas e outras tantas. E podemos salientar aqui mais uma: não faça tudo o que a criança quer. Educar com diálogo não significa fazer tudo o que a criança quer, e muito menos deixar que ela se autoeduque. Vale reafirmar que ouvir a criança é muito importante. Quando assumimos o compromisso de uma educação dialógica, nos colocamos à disposição do debate, nos envolvemos em reflexões e, acima de tudo, nos propomos a ouvir. Estamos falando da importância de um encontro com os saberes das crianças. É por isso que a gente não cansa de falar que é importante ouvi-las. E isso pressupõe conexão com os seus saberes, suas ideias e seus desejos. Você se conecta com seus filhos e com suas filhas? Você se conecta com as crianças? Uma boa conexão requer respeito e empatia. Precisamos nos colocar à altura das crianças para que de fato haja compreensão das orientações que estamos realizando. E o que significa ficar à altura das crianças? Significa usar um vocabulário coerente com a sua faixa etária, orientar com clareza e paciência, abaixar para olhar nos seus olhos, sentar ao lado da criança para dialogar com ela na mesma altura. Então, estar na mesma altura é chegar ao nível da criança, é se colocar no lugar dela. Não adianta eu falar para a criança enquanto eu estou fazendo alguma coisa e ela está ali brincando. Ela não vai entender, ela não vai se conectar com o que eu estou falando. Quando eu quiser falar para ela uma situação na perspectiva de uma orientação, se eu estiver querendo chamar a atenção sobre uma determinada questão, eu preciso estar com ela, olhando nos seus olhos, sentar ao lado dela, chamá-la, falar palavras que elas consigam compreender. Quando eu falo para ela, estou aqui fazendo alguma coisa e a criança está ali e eu estou falando para ela, ela não se conecta com o que eu estou dizendo.
E aí eu brigo com ela, eu chamo atenção, falo que ela não está prestando atenção, falo que ela não está me ouvindo, mas ela não está de fato ouvindo. Para a criança ouvir, ela precisa estar aqui. Se eu quero fazer com ela uma relação, né, que ela consiga entender, eu preciso estar aqui com ela, à sua altura. É diferente de quando a gente está numa outra situação. Né? Às vezes a gente está numa outra situação de brincadeira, aí eu falo uma coisa, tu fala outra, enquanto ela brinca, enquanto eu estou aqui fazendo uma coisa diferente. O que eu estou pontuando aqui são aqueles momentos que eu preciso fazer orientações pontuais. Se eu quero que ela guarde o brinquedo, eu preciso estar com ela no nível dela. Não adianta dizer para ela que ela tem que guardar o brinquedo e eu estou aqui fazendo outra coisa. Eu preciso estar com. E se eu quero que a criança interaja comigo, com as outras pessoas e com o mundo de uma forma mais consciente, o diálogo é a premissa básica. Eu preciso compreender, eu preciso aprender como educar por meio do diálogo se eu quero que o meu filho, que a minha filha, que as minhas crianças se insiram nesse mundo com uma consciência crítica, se insiram nesse mundo de uma forma questionadora, que não sejam ludibriados pelas questões que estão postas aí nesse mundo. Sem estabelecer uma relação de diálogo, não adianta. Sabe por quê? Porque o diálogo, ele começa quando eu me coloco à disposição da criança. E a disposição da criança, como eu já falei anteriormente, não é fazer o que ela quer, é estar com ela, é tê-la como foco, é planejar a sua educação, é organizar uma relação familiar com foco na educação das crianças. Quando eu estou com a criança, eu interajo com ela. Olha só que coisa. Se eu não estiver com ela, de fato, a interação não acontece. Acontece uma relação cotidiana, mas uma interação nessa perspectiva que a gente está colocando não acontece. As pessoas até moram juntas, dormem na mesma casa, comem, né, no mesmo horário, mas não interagem. Eu estou falando de interagir, de se conectar, né, de estar percebendo o outro, de estar observando os detalhes. Lembra das 5 estrelas que nós falamos lá na abertura da família amiga? O que significa essas 5 estrelas? Cada letra da palavra amiga. O que significa a letra A letra M, a letra I, a letra G e a letra A? Se você não assistiu ao vídeo da abertura, volta lá, dá uma olhadinha. E se você assistiu, retome, reflita, volta lá. Você vai acabar analisando com outro olhar, depois de ter assistido todos os episódios. O que significa uma família 5 estrelas? Tem uma questão aqui que é muito importante da gente estar salientando, que quando eu procuro realizar aquilo que eu estou propondo para a criança, eu qualifico a minha interação com ela, porque eu demonstro confiança. Ela passa a confiar mais em mim. Quando eu sento com a criança para discutir sobre as questões que precisam ser destacadas, as problemáticas do cotidiano que precisam vir para a roda, né, para serem debatidas, eu qualifico a minha relação com ela. E aí, nesse sentido, eu estabeleço uma relação dialógica reflexiva. E é isso que as nossas crianças estão precisando nos dias de hoje. Que nós estejamos com elas, ensinando-as a refletirem sobre o mundo, a refletirem sobre as suas experiências, sobre as brincadeiras, sobre as suas ideias. Nesse processo surgem muitos desafios.
Geralmente nós nos deparamos com vários embates no processo de debate, porque o processo de debate é uma troca. Eu falo, você escuta, você fala, eu escuto, eu problematizo, eu discordo, você me questiona. E nesse processo existem questões que às vezes levam ao embate, mas não um embate pejorativo, mas um embate de busca de soluções para aquelas questões que estão sendo colocadas. Então, por exemplo, se a criança não quer fazer o dever de casa e nós vamos dialogar com ela sobre a importância do dever de casa, possivelmente surgirão diferentes situações de embates, no sentido de que a criança tem uma recusa por essa atividade. Mas eu só vou saber qual é a sua opinião, por que ela não quer fazer o dever de casa, o que está desmotivando ela a fazer o dever de casa, o modo como eu vou tratar das questões para que ela compreenda a importância do dever de casa, exige diálogo. E não lição de moral, né? Nem sermão, como a gente fala, mas sim orientações na perspectiva de uma autoridade educadora. E os embates, eles são fundamentais para que possamos aprimorar as nossas orientações. Que é nesse processo que nós crescemos e as crianças também crescem. Então, há um aprendizado no contexto familiar, um aprendizado por parte das crianças e um aprendizado que nós adultos também realizamos. Então, por isso que é uma troca, é uma relação dialógica, significa que há uma interação, que há uma troca. E nessa troca, nós aprendemos. E quando aprendemos, nós aprimoramos a orientação educacional familiar. É por isso que a nossa interação precisa ser sadia, porque se não tiver essa relação de confiança, naquela dimensão de família amiga que a gente vem discutindo, essas questões vão ficando vulneráveis. A gente não vai conseguir se fazer ouvir. Às vezes a gente fala assim, mas a minha filha, o meu filho não me ouve, eu falo e eles não me escutam. Se isso está acontecendo, é importante a gente parar para pensar, para ver a quantas anda a minha relação com eles. Mas aí você pode falar assim, nossa, mas eu tenho uma relação ótima. Melhor investigar. Orientação educacional familiar é o nosso propósito. E o seu? Seja uma família 5 estrelas, com muita simplicidade, paciência e persistência, e ainda com rigor, sem perder o amor. E tem novidade para vocês, o curso Como Educar os Filhos com Diálogo. Esse curso nós vamos discutir de forma mais detalhada os 9 erros que devemos evitar na educação dos filhos. Esse tema é um aprofundamento do e-book, que também está à venda em nosso site. Nós vamos deixar o link do e-book e do curso aqui na descrição, para que vocês possam adquirir e aprofundarem sobre as questões que nós discutimos nessa jornada. Se você deseja educar os seus filhos na dimensão da família amiga, que requer uma educação dialógica, com vistas a se constituírem uma família 5 estrelas, não deixe de fazer o curso. O curso é um aprofundamento dessas questões que nós estamos discutindo. Espero vocês no episódio de encerramento. Até lá!